E aí galera do Fãs de Esportes, que decepção, nação rubro-negra. Mais uma vez, o Flamengo tropeçou no Brasileirão e acabou derrotado pelo Botafogo. E como se isso já não fosse ruim o bastante, ainda rolou uma confusão daquelas com o Bruno Henrique, e o Tite saiu da coletiva soltando faísca. Quer saber todos os detalhes desse caos? E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Vamos entrar nos detalhes da treta que começou quando o Bruno Henrique marcou e resolveu cutucar o Botafogo com o famoso gesto do chororô. O chororô pra eles? Cara, acho que só fica dentro de campo. Fizemos um bom primeiro tempo diante de uma grande equipe e vencer aqui dentro é muito difícil, mas está todo mundo de parabéns pelo primeiro tempo. Agora é ver o que o professor tem para falar, pra gente acertar os detalhes ali, pra gente sair daqui com os 3 pontos. Depois de atropelar o Flamengo, os botafoguenses não gostaram nada das provocações de Bruno Henrique, e o ambiente pegou fogo. A tensão subiu tanto que virou uma confusão com direito a muito bate-boca. A repórter da TNT, Monique Danello, não deixou passar nada e revelou imagens exclusivas, detalhando toda a confusão. O Bruno Henrique estava revoltado com alguma coisa logo depois do apito final no clássico aqui do Rio. O atacante reclamou com um monte de gente e isso foi o início de uma pequena confusão. Nós voltamos um pouco à imagem para entender o que aconteceu. Logo depois que o clássico termina, o Gatito Fernandes, que é um dos mais antigos do Botafogo, que já viveu por muitos anos essas polêmicas entre os dois clubes, história de chororô, ele vai atrás do Bruno Henrique, dá uma batida ali nas costas e vai cobrar o Bruno. Pelo que a nossa equipe apurou, o Gatito chega ali falando alguma coisa do tipo, quero ver você comemorar de novo agora. O Bruno fica claramente revoltado não só pela cobrança, mas pela forma que ele foi abordado. E foi por isso que aquela confusão começou. O Bruno volta para tentar tirar satisfações com o Gatito, vários jogadores se metem ali no meio, o Arthur Jorge vai abraçar o Bruno Henrique, tenta apaziguar a situação, o Marlon Freitas também entra ali para conversar com mais calma, faz até o sinal de chororô pro Bruno, mas tudo na base da conversa, tentando acalmar os ânimos depois do Flamengo sofrer uma goleada aqui no Newton Santos. E para completar, o Tite perdeu a paciência na coletiva, dando uma resposta atravessada a um jornalista. Vamos conferir. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu tá sendo um porta-voz de tudo, e aí me parece que um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria de novo, vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo? De torcedor. Então vamos. Seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá. Mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe, sim. Ele é de um conjunto da obra, sim. Que precisa melhorar ou que precisa recuperar, sim. Qual a diferença das duas? É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? A gente jogou quinta-noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu o Arrascaeta, não? Sim. O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Então quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora,
falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário tem colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. E não foi só o Tite que se irritou. Marcos Braz também deu uma cutucada no Botafogo, soltando uma provocação daquelas. Confere aí. Número de lesões também? Sim, primeiro o Flamengo não pode perder para o Botafogo, ou não deve perder para o Botafogo de 4, de maneira nenhuma, né? Em hipótese, né? Passando isso, você tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava aqui sem quase 7 jogadores, né? A gente perdeu o Pedro, a gente perde o Arrascaeta com 20 minutos, sei lá, com 15, com 5 minutos. A gente perde o Gabigol, que sempre entra, tá sempre. E a gente perde, vai me ajudando. O Vinha, o De La Cruz, o Cebolinha. E aí, fãs de esporte, mais uma vez, o Flamengo escorregou no Brasileirão, perdendo para o Botafogo. Tem muita gente falando que foi por causa dos desfalques e dos reservas que estavam em campo, mas vamos ser sinceros, o Flamengo investe pesado no seu elenco, com jogadores de alto nível tanto no time titular quanto no banco. Era mais do que obrigação fazer frente ao Botafogo, mesmo com os desfalques. Afinal, Bruno Henrique e Davi Luiz são jogadores de ponta, que seriam titulares em qualquer outro time do Brasil. No entanto, o Flamengo não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo. Agora, falando das polêmicas, o Bruno Henrique resolveu provocar com o famoso chororô depois de marcar, mas acabou tomando uma goleada e foi zoado. E aí, ele passou dos limites ou provocação faz parte do jogo? Quero ouvir a sua opinião. E o Tite? Hein? Mais uma vez, ele perdeu a paciência e deu uma resposta atravessada para um jornalista. Para mim, ele tentou desviar o foco pro lado dos desfalques, mas isso não justifica o desempenho fraco do time. Ainda citou o De La Cruz como exemplo. Vocês não acham que o Tite está jogando pra torcida com essas desculpas? Deixe sua opinião nos comentários. E se você não viu a briga violenta no Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo que teve até soco, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima!